Terminarmos. Por isso, maravilha. Você pode dizer amém por essa palavra? Eu já falei isso aqui e eu vou tornar a repetir para conscientização dos irmãos. A nossa fé, ela não pode ser um sentimento. A nossa fé, ela precisa ser um fundamento. Porque eu já disse aqui que se você basear a sua fé em sentimentos, você vai negociar a mesma. O dia que você estiver triste, você não tem fé, você não tem confiança. Então, não, a sua fé, ela precisa estar permanecida, ela precisa estar intacta. Então, a confiança que temos em Deus, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna-nos cristãos mais fortes. Por mais que venham as adversidades, as lutas, as tempestades, as demandas adversas da vida, nós, quando temos a nossa fé assegurada em Deus, nós vivemos uma vida vitoriosa e de excelência no Senhor. Então, não quero aqui ser pretensioso, jamais. Eu quero tão somente te dizer, te encorajar, para que você continue com a sua fé inabalável, que você continue com a sua fé intacta, que você continue com a sua confiança em Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pois bem, eu posso saber, mas eu não tenho condições de te ajudar. Mas se você permanecer em Deus, você vai atravessar essa tempestade que você está passando. E você vai cantar, sim, um hino da vitória. Eu quero falar aqui, primeiro, a fé faz você cultivar um profundo relacionamento com Deus. A fé faz você praticar, cultivar um profundo relacionamento com Deus. Quando eu e você estamos com o nosso relacionamento com Deus em dia, você permanece com a sua fé inabalável. Sabe por quê? Alguns crentes às vezes não conseguem passar por alguma luta, por alguma adversidade, por alguma tempestade, porque perdeu totalmente o relacionamento dele com Deus. Ele prefere que o seu relacionamento... Tá tudo bem, Ananis? Ele prefere que o seu relacionamento esteja bom com todo mundo, mas com Deus ele deixa o seu relacionamento fragilizado. E qual é, pastor Marlon, a forma de eu me relacionar com Deus? É eu manter uma vida de oração, é eu manter uma vida de entrega, é eu me entregar para um relacionamento. Irmão, é muito ruim nós vivermos um relacionamento onde só um se entrega e o outro não. Será que você nunca passou por isso? Um relacionamento, de repente, de namoro? Ou, vou falar tão somente de namoro, mas de amizade? Que você se doa para aquele relacionamento? Ou então, a pessoa se doa e você está aquém? Você não valoriza? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa valorizar o teu relacionamento com Deus. Porque Deus não é uma pessoa comum. Deus não é alguém que não está atento ao que você está passando. Pelo contrário, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Sami, mais Deus ele quer se relacionar conosco. Tem pessoas que só querem só querem a bênção do Deus poderoso, mas não querem o relacionamento com Deus todo-poderoso. Tem pessoa que entra na igreja e sai da igreja querendo isso. Não, eu quero uma bênção, eu quero uma porta de emprego, eu quero uma cura, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas aí eu me pergunto, como é que está o termômetro do teu relacionamento com Deus? Aí ele fala, sei lá como está.
nem sei como está. Por quê? Porque perdeu totalmente o prazer nesse relacionamento. Mas o que eu quero dizer para você? Que você não venha perder esse fio de contato, de relacionamento com Deus, porque eu aprendi uma coisa e eu quero te lembrar: quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais Deus se envolve com as tuas coisas. Quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais Deus irá se envolver com as suas coisas. Então, nesse primeiro tópico, eu quero dizer para você: não negocie o teu relacionamento com Deus. Mantenha o teu relacionamento com Deus. Se você não orava muito, se você orava pouco, passe a orar. Se você não adorava com intrepidez, faça isso. Se você não buscava de forma excelente, faça isso, porque você vai ver o que Deus é capaz de fazer pela sua vida, pela sua casa, só porque você faz a tua manutenção diária do teu relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é o seguinte: a fé te faz obedecer a palavra de Deus. A fé me faz obedecer a palavra de Deus. Então, quando você é um homem ou uma mulher de fé, quando você é um líder de fé, quando você é um ministro da casa de Deus com fé, quando você é alguém que tem a sua fé em Deus, você obedece tudo que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque você se alimenta. Se você faz a manutenção diária do teu relacionamento com Deus, isso te faz obedecer. Tomei até um susto, grande Mário. Você está aqui atrás de mim? E o Messias também está ali, tomei um susto. Quando você faz a tua manutenção da fé, você automaticamente vive a palavra de Deus. Você não vai por ventos alheios, você não vai por vento de engano. Falamos aqui muito sobre isso durante o mês de abril, sobre o Sermão do Monte. Pessoas que vai por vento de engano. Ei, meu irmão, quando você está baseado na palavra de Deus, a sua fé e a sua confiança em Deus, ela permanece intacta. Então, se alimente da palavra, viva a palavra e pratique a palavra. Fazendo assim, você vai ter uma vida vitoriosa e uma vida de excelência em Deus, porque você está praticando a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Olha quantas coisas maravilhosas você vive quando você pratica a palavra de Deus. Então, quando eu faço a manutenção do meu relacionamento com Deus, eu automaticamente obedeço a sua palavra. E quando eu obedeço a sua palavra, eu obedeço a minha liderança. Quando eu obedeço a sua palavra, eu obedeço os meus líderes, os pastores. Eu obedeço quem está acima de mim, porque nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Então, quando eu estou na palavra, eu me torno um cristão que eu vivo a plenitude da graça de Deus sobre a minha vida. Então, pratique a palavra, viva a palavra e coma desta palavra. Tem pessoas que querem se alimentar apenas do jornal. Tem pessoas que querem apenas se alimentar, querido evangelista, de jornais que só vendem desgraça o tempo todo. O pastor fala muito sobre isso aqui. Pessoas que querem ficar ali vendo a desgraça, vendo a pessoa fica ali, caramba, deixa eu ver a notícia de hoje, deixa eu ver o que falou de hoje, o que falou contra, o que falou a favor. Não, meu irmão, muito mais do que você se alimentar das notícias diárias seculares, é você se alimentar da palavra, porque a palavra, ela te encoraja, a palavra, ela te fortalece, a palavra, ela faz você analisar o cenário e você acreditar: não, isto não é para mim, porque eu estou alicerçado na palavra de Deus. A fé me faz alinhar. A fé faz nos alinharmos com os princípios bíblicos. Sim, não negocie os princípios da Bíblia. Não negocie os seus princípios. Não troque. Estamos no culto da palavra, então podemos falar sobre isso. Não negocie os princípios que você acredita.
que você tem como regra de fé, que é a palavra. Não faça isso. Não viva negociando os princípios de Deus sobre a sua vida. Mas como é que eu faço isso, pastor? É quando eu estou baseado na fé. É uma palavrinha tão simples, de 2 letras e 1 acento, mas que no mundo espiritual faz uma diferença extraordinária. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais para vermos o quão a nossa fé, ela movimenta o mundo espiritual, nós não negociaríamos a nossa fé em hipótese nenhuma. Então, se você chegou aqui hoje no culto da palavra com a sua fé estremecida, ou com a sua fé baixa, fique tranquilo, porque você sairá daqui hoje com a sua fé renovada em Deus. Para que você vá para a tua quarta, para a tua quinta, para a tua sexta, baseado na fé. E é esta fé que nos faz atravessarmos para vivermos dias melhores e dias vitoriosos em Cristo Jesus. Então, a fé me faz ter princípios estabelecidos por Deus. O que a fé também faz na minha vida de tão poderoso? A fé te faz atentar para o propósito de Deus na sua vida. A fé te faz atentar para o propósito de Deus na sua vida. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, cadê os propósitos de Deus na sua vida? Ou se eu te perguntasse assim, será que você está vivendo os propósitos de Deus na sua vida? Qual seria a resposta dos irmãos para mim? O que eu quero dizer é que, quando eu tenho a fé em Deus, eu vivo os propósitos diários daquilo que Deus tem para a minha vida. Até porque Deus já traçou um plano perfeito para mim e para você. Deus já traçou um caminho de excelência para mim e para você. Deus já traçou um caminho vitorioso para mim e para você. O que eu preciso fazer então é me atentar para o propósito de Deus na minha vida. Sempre que começar uma semana, profetiza isso para a tua semana. Senhor, eu quero viver os teus propósitos nesta semana. Eu quero que a minha família viva os teus propósitos nessa semana. Eu quero que a minha casa viva os teus propósitos essa semana. Eu quero que os meus negócios vivam o teu propósito nessa semana. Eu quero que o meu relacionamento viva o teu propósito essa semana. Fazendo assim, será um fardo leve que você irá carregar, porque você não vai ficar brigando para querer impor aquilo que você quer. Eu já falei isso aqui, torno a repetir. Deus não atua em pessoas pirracentas. Deus atua em pessoas que queiram viver de fato os seus propósitos. Por quê? Porque a vontade, segundo a Bíblia, a palavra, a vontade de Deus para o homem é sempre boa, perfeita e agradável. Mas como é que eu vou viver esse bom, perfeito e agradável? Quando eu me coloco à disposição do Senhor para que Ele cumpra em mim os seus propósitos e os seus desígnios. Você é alguém que nasceu com um propósito. Você é alguém que nasceu com um propósito. Pastor, eu sou um acidente na minha família. Mentira! Você é alguém que nasceu com um propósito. Mesmo que o teu nascimento possa ter acontecido das mais diversas situações, ao contrário, você nasceu com um propósito. Será que você pode me ajudar essa noite e dizer carinhosamente para o seu irmão, diga assim para ele, diga assim para ela, você nasceu com um propósito. Sim, todos nós nascemos com um propósito. Mas pastor, por que então eu demoro muito a viver o propósito de Deus? Porque você não entende o propósito de Deus na sua vida.
ou você quer brigar para que a sua vaidade, aquilo que você quer, prevaleça. Mas não, gente, escute isso aqui: no reino, no evangelho do Senhor, não permanece a nossa vaidade ou o nosso querer, mas sim os propósitos de Deus para nós. Tem pessoas que acham assim: o diabo me fez passar por isso. Porque o diabo me fez passar por isso. Porque o diabo apresentou isso. Não. Tem coisas na sua vida que é propósito de Deus para que haja um testemunho de louvor na sua boca. Então, o propósito, ele me impulsiona para viver o que Deus tem para a minha vida. Então, quando eu me torno um homem ou uma mulher de fé, eu vivo os propósitos de Deus na minha vida. Propósito. Todos nós nascemos com um propósito definido por Deus. Todos nós nascemos com uma carreira estabelecida por Deus. Somos nós que saímos desse caminho. Somos nós que às vezes achamos que o nosso caminho é mais rápido ou mais curto do que o caminho de Deus. Então, não saia do propósito de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Não saia do propósito de Deus. Por mais que as circunstâncias estejam dizendo para você fazer as tuas vontades, não negocie isso. Permaneça no propósito de Deus, porque você vai ver o que Deus pode movimentar na sua vida só por causa da tua permanência no propósito. Então eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, viva no propósito de Deus. Viva no propósito, porque você tem que todos os dias declarar que você quer que Deus realize os propósitos dele na sua vida, porque você entende que você é alguém dependente desse Deus, e por ser dependente desse Deus, você acredita que o propósito dele é maior do que até o que você pensa sobre o seu propósito. Então, você precisa entender isso. Propósito. A minha vida tem que ser um propósito. A minha casa precisa ser um propósito. A minha vida ministerial precisa ter um propósito. Tem pessoas que vivem sem propósito. Aí tu pergunta pro camarada assim: e aí, qual é o teu propósito? Sei lá. Aí tu pergunta pra menina assim: e aí, qual é o teu propósito? Sei lá. A gente se deparava muito com isso. Adolescente que pergunta assim: e aí, jovem? E aí, adolescente? Qual é o teu propósito nesse relacionamento? Vamos dar um exemplo aqui do relacionamento. Qual é o teu propósito? Pastor, sei lá, vamos viver. Deixa acontecer. Aí você vai lá, quer viver uma carreira profissional, aí você não se atenta para o que você precisa construir, aprender. Aí você pergunta lá: qual é o seu propósito para esse emprego? Sei. Não. Eu e você, quando formos perguntados, nós temos que ter na nossa boca qual é o nosso propósito. E sabe qual é o nosso propósito, meu e o seu? É fazermos a diferença nesta geração. Você precisa que a sua vida de propósito seja a diferença na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, aonde quer que você for. Você precisa entender que a sua vida por si só já é um propósito. Então, se a minha vida por si só já é um propósito, então tudo que eu intentar a fazer precisa ter um propósito bem definido para o nosso Deus, porque você não vai ser derrubado, você não vai ser pisoteado, porque você é alguém que não vai ser levado por qualquer vento, porque você tem uma vida baseada em propósitos em Deus. Então, o propósito, ele te leva naquilo que Deus quer que você chegue.
O propósito, ele faz você viver intensamente aquilo que você espera em Deus. A fé, ela também me faz ter convicção da minha chamada. A sua chamada. A fé, ela me faz acreditar na minha chamada, na sua chamada. Você tem uma chamada, você tem um chamado. Pastor, mas meu chamado não é pregar, não é cantar, não é tocar. Meu chamado é abraçar alguém. O meu chamado é dar uma palavra de carinho para alguém. O meu chamado é dar um sorriso para alguém. O meu chamado é dar uma paz do Senhor para alguém. O meu chamado é perguntar se meu irmão está bem. Porque, irmão, ledo engano é você achar que pessoas que têm chamada é só a pessoa que está aqui em cima do altar. Não, irmão, para com isso. Tira essa ideia da sua cabeça. Chamada é você declarar para alguém algo que Deus espera que você faça. A minha chamada é destilar amor para quem precisa. Então, se o teu chamado não é estar aqui em cima, o teu chamado não é menos importante que estar aí embaixo, dando amor para alguém, dando um sorriso para alguém. Então, vou falar algo aqui com todo temor e tremor. Tem pessoas que só no teu abraço, no teu sorriso, elas se sentem abençoadas. Tem pessoas que só com a tua qualidade de vida, o teu exemplo de vida, você já abençoa alguém. Então esse é uma chamada que Deus tem para você. Ah, pastor, eu enterrei minha chamada. Ah, pastor, minha chamada está dentro da gaveta. Eu perdi a vontade vocacional de fazer a obra. Tem crente que fala isso, irmão. Tem crente que fala isso, pasme. Tem crente que fala isso. Pastor, eu estou tão frustrado com o evangelho que eu joguei a minha chamada lá na última gaveta de um armário que tem mais de 200 gavetas. Ei, meu irmão, Deus está pedindo para você hoje resgatar e tirar da gaveta a chamada que Ele tem com você. A não ser que você se atreva a dizer que você não tem chamada nenhuma. Aí você está desqualificando o Deus que te chamou e que te criou. Então, quem canta aqui, ou quem está aí embaixo, tem a mesma graça diante de Deus. Pronto, é aqui que eu queria chegar. Eu cheguei onde eu queria chegar, é aqui. A mesma pessoa que está aqui em cima falando, e você que está aí embaixo, vocês têm a mesma graça diante de Deus. Deus nos chamou para sermos diferença. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus não quer que você viva uma vida de igual ou medíocre ou menos. Não, não, não. Eu e você fomos chamados para viver a graça derramada de Deus sobre nós. Porque Ele é o sumo sacerdote, Ele nos chamou, Ele nos criou, e por Ele nós estamos aqui. Então vamos fazer valer a pena a nossa estadia aqui nessa terra, que é passageira. Daqui a pouco tudo passa, Messias, tudo vai embora. Daqui a pouco o Senhor arrebata a igreja, acabou. E o que você construiu para Deus? Qual foi o teu serviço dentro da tua chamada para Deus? Ah, não, pastor, eu só vou exercer a minha chamada quando eu estiver velho. Tem pessoas que falam isso. Ah, pastor, eu só vou exercer a minha chamada quando eu estiver lá com o microfone na mão ou quando eu estiver tocando algum instrumento. Não, não. A tua chamada vai além disso. Porque Deus te chamou para que você faça a diferença. A diferença na sua família, a diferença no seu trabalho, a diferença na sociedade. Então, não negocie a tua chamada. Pastor, eu preciso que Deus reavive, que Deus reacenda a chamada dele na minha vida. Então, se coloque na brecha, se coloque à disposição, que você vai ver como que você
vai se tornar alguém poderoso na presença de Deus. Deus quer potencializar a chamada que Ele tem na sua vida. Deus quer potencializar o chamado que Ele tem na sua vida, mas abra o seu coração para isso. Não se feche, não se tranque ali naquele mundinho fantástico de Bob. Ninguém me vê, ninguém me acha, o pastor não está nem aí para mim. O pastor tem panelinha, o pastor tem isso, o pastor tem aquilo, o pastor prefere. Ei, meu irmão, eu falei algo para o pastor Tiago, que eu aprendi com o pastor. Deus, ninguém toma o lugar de ninguém no reino. Ocupa-se os espaços vazios. Então, se você percebeu que alguém está precisando de um carinho seu, não espere o pastor fazer, não. Faz você. Se você está vendo que alguém está precisando de um abraço, de um carinho, de um aconchego, faça isso. Mas pastor, eu não sei como é que a pessoa vai receber. Não interessa, faça. Só a tua disponibilidade em fazer, você já está fazendo algo extraordinário que você não tem nem noção. Nós não temos nem noção. Enfim, continuar aqui. Estou terminando já. A última coisa. A fé me faz ser voz profética. A fé me faz ser uma voz profética. Por isso que nós vamos trabalhar no mês de maio, às quintas-feiras, profetizando no vale. Cadê o pastor Bruno? Tem aí a imagem? Coloque aí, por favor. Nós vamos trabalhar esse mês, esse tema, nas quintas-feiras, profetizando no vale. Então, a tua fé te faz ser uma voz profética. Será que você pode repetir isso comigo? A minha fé... Não, tá fraco, pobre e feio. A minha fé me faz ser boca profética. Então faça isso. Profetize. Profetize na sua casa, profetize para a sua família, profetize para os seus filhos, profetize para o teu ministério, profetize. Não nos cansemos de profetizar. Nós temos que ser voz profética para esta geração. Estão querendo nos calar, mas não vão nos calar, porque nós estamos permanecendo. E permanecendo, eu e você temos por obrigação de sermos voz profética, tempo e fora de tempo. Cadê o querido Lucas? Lucas, vem fazer um fundo aqui para nós começarmos a encerrar. Então, a voz profética. Aí eu botei aqui no final. Não perca a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, por pior que seja a situação. Foi a canção que a Elis cantou aqui. Por mais pressão que seja, por mais desafiador que seja. Tem pessoas que querem ser voz profética para todo mundo, mas para ele mesmo não. Tem pessoas que querem ser voz profética para todo mundo, mas para ele próprio ou para ela própria não. Então, tem pessoas, eu já conheci pessoas assim, que querem profetizar para a vida de todo mundo, mas ele não profetiza para a sua própria casa, para a sua própria família. Então, vou te fazer aqui um desafio. A você, toda semana que se iniciar, todos os dias que se iniciar, profetize para o seu dia, profetize para a sua semana, profetize para os seus negócios, profetize. Porque você vai ver que o que você profetiza no mundo espiritual gera um peso enorme. O pastor Jorge Linhares escreveu um livro muito poderoso, Bênção e Maldição. É um livro antigo, muito antigo. Eu pude ler esse livro, fui muito abençoado. E eu mudei a minha fala, a minha questão de profetizar, porque a nossa palavra, ela tem um poder de produzir bênção e maldição. Então, seja uma voz profética. Mas pastor, é só eu lá em casa. Seja essa voz profética. Mas pastor, é só eu lá no meu trabalho. Seja essa voz profética. Mas pastor, na minha vizinhança, sou só eu lá. Seja essa voz profética. Profetize.
Profetize para o teu vizinho da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Profetize, profetize, profetize. Não canse de profetizar, porque Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Então, que nós venhamos a ter a nossa confiança em Deus. Eu não me aprofundei muito em Hebreus, mas tudo que eu falei aqui foi o que Deus colocou no meu coração para te abençoar, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, e que você permaneça, para que você viva a excelência de Deus na sua vida e na sua casa. Você que está em casa, que você pratique a sua confiança em Deus através dessa simples palavra, fé, que é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se esperam. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te abençoe, meu querido irmão, que Deus te abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus.